Meus amigos, no ar, o Oficina da História, diretamente aqui, da Oficina da História. É muito bom estar aqui com vocês, finalizando essa segunda-feira e iniciando essa semana. Hoje, 13 de junho, chegamos no meio do ano, estamos no meio do caminho. Agora vai ser muito rápido. Quero mandar um abraço para os meus alunos de Santa Maria, de Passo Fundo, para o pessoal da UX que estão sempre ligados no Oficina da História. Quero agradecer a grande quantidade de recados sobre o último e emocionante programa com a FEB e a entrevista do seu Arioli. Então fiquem ligados no nosso canal no YouTube, que em breve a gente vai colocar a entrevista inteira do seu Arioli. É emocionante. Agora a gente vai dar um pulo rapidinho lá no Tablado Caxias, onde a minha querida amiga Karime vai mandar um recado para vocês. Meus amigos, no programa de hoje, nós vamos falar sobre a história das coisas, sobre a história por trás da história das invenções e das coisas que fazem parte da nossa rotina, que fazem parte do nosso cotidiano e que a gente acaba por ignorar que tudo teve um processo, tudo teve um caminho até chegar aos dias de hoje, das invenções mais simples até as mais complexas. Fiquem ligados. Meus amigos, eu não tenho como começar a conversar sobre as invenções e sobre a história das coisas sem falar na maior invenção da humanidade, a roda. A roda vai aparecer pela primeira vez na história mais ou menos em 4.000 anos antes de Cristo, na cidade mesopotâmica de Ur, onde hoje é o atual Iraque. Essa roda encontrada em Ur, de argila, ela é o mais antigo exemplar desse artefato. Mas, no entanto, eu não posso afirmar que foram os mesopotâmicos da cidade de Ur que inventaram e que criaram a roda. Porque a gente vai encontrar esse artefato em várias culturas e em épocas diferentes. Na China e até aqui na América, onde a civilização Olmeca vai desenvolver um artefato muito semelhante com a mesma função. A roda como a gente conhece hoje, ela vai aparecer no mundo lá no século XIX, nos fins do século XIX, quando um inventor chamado John Dunlop vai criar um pneu com uma câmara interna. Mais tarde, o francês Michelin vai criar a roda mais parecida como a gente conhece hoje, e as rodas de ferro vão chegar já no século XX. Outra invenção
que faz parte do nosso cotidiano, da nossa rotina, e que a gente acaba até por ignorar justamente por ser tão presente, é o vidro. O vidro é uma invenção egípcia. E ela foi descoberta por acaso, como muitas das invenções. A história que se conta é que eles tinham uma fogueira numa região próximo ao mar, onde essa areia era rica em sal e cal. Na manhã seguinte, quando a fogueira já estava apagada, já tinha toda uma areia vitrificada. E a partir daí então que começa a se produzir o vidro, mais ou menos em 4.500 anos antes de Cristo. Então, são mais de 6.000 anos atrás. O vidro nessa época era feito em blocos. Vai ser só mais ou menos por volta de 2.000 anos antes de Cristo, na região da Babilônia, onde hoje fica o atual Iraque, a chamada Mesopotâmia, é nessa região que vão começar a se moldar os vidros, onde vai se esticar essa massa vitrificada com um rolo e onde vai se assoprar através de tubos e canos para dar forma no vidro. E a partir daí, o vidro vai fazer parte da nossa rotina. E essa tecnologia vai evoluir até formas muito complexas, inclusive como a gente tem a tela de computador, as capas dos telefones, lente das câmeras e assim por diante. O vidro. Outra invenção que surgiu por um acaso, que foi descoberta por um acaso e que vai acabar por mudar os rumos da humanidade, foi a penicilina, descoberta em 1928 por Alexander Fleming. O cientista notou que uma colônia de bactérias em seu laboratório havia sido contaminada por um bolor e que em volta dele não havia mais bactérias. Esse antibiótico era um fungo chamado Penicillium. Ao longo de 2 décadas, a penicilina foi aperfeiçoada e em 1944 começou a ser produzida em massa, salvando a vida de centenas de milhões de pessoas até hoje. Na minha opinião, uma das maiores invenções da humanidade é a caneta esferográfica, substituindo a antiga pena. A caneta esferográfica, ela vai surgir só no século XX. É a invenção de um húngaro chamado László Biró. Ele vai patentear, ele vai registrar esse invento, a caneta esferográfica, em 1938. Um sistema mais ou menos simples. Um tubo, onde uma tinta viscosa escorre, tem uma esfera embaixo que transfere a tinta para o papel ou para a superfície que vai ser escrita. Só que naquela época, essa tecnologia era muito cara. E uma caneta esferográfica custava mais de $100. Como esse invento acabou não se popularizando, László Biró vai vender essa patente para uma indústria francesa, um cara chamado Marcel Bic. Ele vai conseguir melhorar os custos dessa produção e vai acabar por inventar a caneta mais vendida no mundo, a caneta Bic. 10 milhões de exemplares são vendidos por dia no mundo. Hoje na história. Em 13 de junho de 1808, é criado o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ele foi criado sob ordens do rei português Dom João VI, quando então da transferência da família real portuguesa de Portugal para o Brasil. Isso aconteceu porque as tropas de Napoleão Bonaparte invadem Portugal.
1944, durante a Segunda Guerra Mundial, acontece o primeiro ataque das bombas voadoras V1 contra a cidade de Londres. No dia 13 de junho é o Dia do Turista. No dia 13 de junho de 1763, nascia José Bonifácio de Andrada, um dos líderes e um dos idealistas da independência do Brasil, que vai acontecer em 7 de setembro de 1822. Em 13 de junho de 1888, nascia o poeta português Fernando Pessoa. Em 13 de junho de 1942, nascia o ator americano Harrison Ford, que imortalizou no cinema Indiana Jones e Han Solo. Em 13 de junho de 54, nasce Rita Cadillac, dançarina, cantora e atriz brasileira. E em 13 de junho de 1981, nasce o ator americano Chris Evans, famoso pelo papel do Capitão América. É aniversário de falecimento de Jean Paul Marat, que faleceu em 1793. Era um dos líderes jacobinos durante a Revolução Francesa. E aniversário de falecimento do arquiteto brasileiro Lúcio Costa, falecido em 13 de junho de 1998. O vinho é a bebida dos deuses. Mas será a origem do vinho? Quem inventou o vinho? Olha, eu sinto desapontar vocês, mas essa informação eu não tenho como precisar. Porque ela pode ter surgido, o vinho pode ter surgido em vários lugares e em tempos diferentes. Os arqueólogos e os cientistas, eles calculam a produção do vinho pela acumulação de sementes das videiras, de sementes da uva. As sementes mais antigas encontradas datam entre mais ou menos 7 e 5 mil anos antes de Cristo, na região da Geórgia, na atual Rússia. Essas sementes são de uma espécie onde ela já era cultivada, já não eram vinhas selvagens, por assim dizer. O vinho como a gente conhece hoje, nada se parece com o vinho dessa antiguidade. O vinho passou a ser produzido e consumido em larga escala, de novo, na região da Mesopotâmia, na região onde hoje é o atual Iraque. E dali, através das sucessivas ondas migratórias, ele vai chegar até as ilhas, onde hoje fica a Grécia. O vinho vai se popularizar através da expansão do Império Romano, já a partir então do século I da era cristã. O vinho naquela época, ele era consumido com água do mar, com mel, com gengibre e com especiarias. Eu não sei se o gosto era lá muito bom, mas tu já deve ter percebido que nada se parece com o gosto do vinho que a gente tem hoje. Muitas vezes, e muita gente, acha que o vinho é originário da Europa, ou da Itália, ou da França, onde tem as famosas vinícolas. Mas não, o vinho é originário da Ásia e do norte da África, e a partir dali é que ele vai entrar na Europa. Olha, eu acho que depois da caneta esferográfica, a maior invenção da humanidade é a cerveja. A cerveja, muita gente atribui essa invenção aos alemães, onde tem as grandes e famosas cervejarias. De novo, eu sinto em lhes desapontar, mas a cerveja vai surgir mais uma vez na Mesopotâmia. Vai surgir mais uma vez na região onde hoje é o atual Iraque. E aí tu deve te perguntar, mas cara, tudo vai surgir naquela região? Sim! Porque aquela região onde formou os primeiros núcleos urbanos, é onde aconteceu os primeiros momentos de sedentarização. Então tudo vai surgir mais ou menos naquela região. A cerveja é outra das maiores invenções da humanidade que surgiu por um acaso. Naquela época, começou a ter-se o hábito
de armazenar, de produzir um excedente, de armazenar sementes, cereais. Em algum momento dessa caminhada, em algum momento dessa história, ficou uma tigela de cevada ao relento, à noite choveu, e essa água em contato com a cevada vai fazer um mingau que vai fermentar, transformando o açúcar em álcool. Plim! Surgiu a cerveja. A primeira receita mais antiga de cerveja está na região da Mesopotâmia. Inclusive, o Código de Hammurabi, o primeiro código de leis escrito da história, já tinha nas suas leis, nos seus dizeres, uma espécie de receita, uma espécie de pureza na fabricação da cerveja. Hoje, nós temos o hábito do happy hour, de chegar no fim do dia, tomar uma cervejinha para desestressar depois de um dia cansativo de trabalho. Esse hábito vai surgir no Egito Antigo, mais ou menos 3, 4 mil anos antes de Cristo, quando depois de trabalhar na construção das pirâmides, então, os funcionários, os peões, recebiam uma ração de cerveja para descansar depois do exaustivo trabalho. Então te lembra, a cerveja vai surgir na Ásia e vai ser só através com a migração e com a expansão da história e da própria caminhada da humanidade é que ela vai chegar na Europa. As cervejarias famosas, como a gente conhece hoje, vão surgir dentro dos mosteiros, já lá no período medieval, portanto, milhares de anos depois do surgimento da cerveja. Um dos alimentos mais famosos no nosso dia a dia, devido a essa rotina rápida, a gente acaba por mudando nossos hábitos alimentares e acabou por comer um sanduíche, comer um lanche rápido, por causa dessa rotina corrida. Mas da onde surgiu o sanduíche? Lá no século XVIII, na Inglaterra, tinha um senhor chamado John Montagu, chamado de Quarto Conde de Sandwich, que era uma região então da Inglaterra. Esse cara gostava muito de jogar cartas, era um verdadeiro vício, e ele não saía da mesa do carteado nem para fazer as refeições. Então ele pediu para os seus funcionários que fizessem alguma coisa para ele comer, mas que ele não sujasse as mãos por causa do jogo de cartas, para não marcar as cartas. Então seus empregados cortaram um pedaço de presunto e botaram entre 2 fatias de pão. E a partir daquilo se popularizou o famoso sanduíche, porque as pessoas que jogavam carta com ele começaram a pedir: eu quero um igual ao do sanduíche, eu quero um igual ao do sanduíche, eu quero um sanduíche. O chocolate para algumas pessoas é a 8ª maravilha do mundo. Inclusive, a medicina diz que melhora até o humor comer chocolate. Os chocolates mais famosos hoje são os chocolates suíços ou os chocolates belgas. Mas tu sabia que o chocolate não é europeu? O chocolate não foi inventado na Suíça e tampouco na Bélgica. O cacau, ele é um fruto nativo das Américas. E quem inventou o chocolate foram os astecas, mais especificamente da cidade mexicana de Oaxaca. Essa cidade é o berço do chocolate. A própria palavra chocolate significa bebida amarga. Os astecas faziam uma infusão moendo então as sementes do cacau e misturando com água e mel. Os europeus, os espanhóis, quando conquistam os astecas, vão levar essas sementes para a Europa. E lá é que ele vai sofrer uma metamorfose, onde vai ser adicionado o leite e mais tarde o açúcar, formando o chocolate ao leite que a gente conhece hoje. Mas outra curiosidade engraçada, o próprio açúcar também não é europeu. O açúcar ele é asiático, ele vai chegar na Europa depois. Você sabia que um dos maiores inventores da humanidade é o italiano Leonardo da Vinci? Leonardo idealizou criações e inventos que só seriam possíveis tecnologicamente anos mais tarde, como o paraquedas, o helicóptero e o tanque de guerra. Você sabia que a gaita de foles, um dos símbolos da Escócia, não é escocesa? Na verdade, ela é um invento persa. Você sabia que Isaac Newton
famoso por uma das maiores descobertas da ciência da humanidade, também é criador de uma das ideias mais práticas, que é a portinha de cachorro. Você sabia que nos Estados Unidos, em 1873, o imigrante chamado Levi Strauss criou a calça jeans? Era um pedido dos mineradores do estado da Califórnia, uma calça com material resistente e com muitos bolsos para poder guardar as ferramentas. Eu não poderia deixar o Brasil de fora desse programa tão especial sobre as coisas, sobre a origem das coisas e sobre as invenções que marcaram e marcam a nossa humanidade. Então, para falar do Brasil, eu tenho que falar de um dos seus maiores inventores, Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. Santos Dumont vai inventar o avião em 1906, em Paris, provando ser possível então voar. Muita gente atribui a invenção do avião aos americanos, os irmãos Wright, porque realizaram um voo 3 anos antes, portanto em 1903. O que acontece, que muita gente ignora, é que o voo dos irmãos Wright foi catapultado. O aeroplano dos irmãos Wright, para levantar voo, ele foi lançado por uma catapulta. Enquanto o avião do Santos Dumont, o 14 bis, ele decola do próprio solo com o seu próprio motor. Santos Dumont, além do avião, teve outros inventos, entre eles o relógio de pulso. Houve um tempo, na verdade, nem tanto tempo assim, onde não se contava com as facilidades tecnológicas que se tem hoje em dia, como é o caso do telefone celular. Naquela época, era comum o uso dos telefones públicos. E esses telefones públicos eram alimentados a ficha, umas fichas de metais. Só que elas duravam muito pouco tempo. Então, quando tu fosse fazer uma ligação, tu tinha que ir com um punhado de fichas. E cada vez que tocava o sinal, tu ia ter que ir botando cada vez mais ficha, mais ficha, mais ficha, mais ficha. Essas fichas acabavam criando um volume, né? Tu tem que carregar essas fichas. Então, aqui no Brasil, um senhor chamado Nelson Bardini vai criar uma espécie de cartão com um circuito elétrico que vai ter uma grande quantidade de ligações ali. É o chamado cartão telefônico. Isso vai acontecer em fins da década de 70 e início da década de 80. O uso do cartão telefônico vai se popularizar no mundo a partir dos anos 80. Hoje em dia, esse sistema ainda existe, mas está praticamente obsoleto devido às facilidades tecnológicas, né? Com o uso do telefone celular. Quem viveu nos anos 80 e 90 deve se lembrar de um brinquedinho muito legal que todo mundo queria ter, o Walkman. Eu botava aqui na cinta, fonezinho de ouvido, a fita cassete, o rádio, e era um sucesso da garotada, da gurizada naquela época. Esse aparelho, esse invento, se popularizou pela empresa Sony, no final da década de 70, mais precisamente em 79. O que muita gente não sabe é que o inventor do Walkman é um brasileiro chamado Andreas Pavel. Ele inventou um sistema parecido chamado Stereo Belt em 1972, portanto 7 anos antes da própria Sony. Pavel vai gastar muito dinheiro, vai ir à falência tentando vencer judicialmente e provar que a invenção do Walkman é dele e não da Sony. Essa briga judiciária que vai movimentar milhões, ela vai durar até o ano de 2004. Quando a Sony finalmente reconhece e dá a Pavel o título de inventor do Walkman. Eles fazem um acordo com normas confidenciais, mas estipula-se que ele ganhou uma boa quantia de dinheiro da Sony devido a esse processo todo. Muitas pessoas atribuem a invenção do rádio ao italiano Guglielmo Marconi, que vai fazer uma transmissão radiofônica em 1901. O que muita gente não sabe é que aqui no Brasil aconteceu a primeira transmissão radiofônica. Foi no ano de 1894, portanto, antes da transmissão feita por Marconi. Essa transmissão aqui no Brasil foi feita por um padre gaúcho chamado Roberto Landel de Moura.
Ele era conhecido como Padre Cientista. E a sua transmissão radiofônica, ela vai se expandir por quilômetros na região de São Paulo. Landel não ganhou maior visibilidade ou maior notoriedade porque ele não era muito bem visto aos olhos da igreja. O padre cientista, o padre feiticeiro, e por muito tempo isso ficou esquecido. Roberto Landel de Moura faz parte da história da ciência, faz parte da história do Brasil, como sendo um inventor do rádio 1894. Portanto, anos antes da invenção de Marconi. Marconi, por um acaso, acabou recebendo a fama e ganhou inclusive o Prêmio Nobel de Física. No início do século XVIII, aqui no Brasil, um padre chamado Bartolomeu de Gusmão observava bolhas de sabão. Então ele percebeu que o ar quente era mais leve que o ar. Sendo assim, seria possível criar um instrumento, um artefato, que pudesse flutuar, o chamado aerostato. Bartolomeu de Gusmão idealizou então o balão estático, aqueles coloridos que as pessoas se aventuram pelos céus. Ele vai apresentar esse invento nas cortes portuguesas exatamente em 1709, mostrando seu invento para o rei português Dom João V, que ficou embasbacado com a possibilidade de voar, onde um balão aquecido poderia flutuar. O aerostato criado por Bartolomeu de Gusmão vai receber o nome de passarola. E ele é um marco da aviação, ele é um marco dessa tecnologia. Muita gente atribui a invenção do balão aos irmãos franceses Montgolfier, mas na verdade a passarola de Bartolomeu de Gusmão ela é anterior em mais de 70 anos. Então a gente percebe que a história é sempre contada por quem melhor lhe convém. E a gente acaba esquecendo que aqui no Brasil nós temos uma grande história, nós temos grandes invenções e grandes inventores. Esse foi o Oficina da História. Acompanhem o Oficina nas redes sociais, acompanhem a Oficina no nosso canal do YouTube e fiquem ligados no Oficina da História. Valeu, até mais!